No silêncio de um templo abandonado, onde a corrupção corroía os alicerces da fé de Judá, um jovem profeta se ergueu contra a indiferença esmagadora dos líderes espirituais. Como ele poderia, em meio a tanta desolação, inspirar seu povo a retornar à aliança com o Senhor? A resposta reside na determinação inabalável de Malaquias, cuja coragem e visão divina transformaram não apenas sua própria vida, mas o destino de toda uma nação. Prepare-se para mergulhar na emocionante jornada de Malaquias, o último profeta que encerrou as páginas do Antigo Testamento, e descobrir como uma única voz pode ressoar através dos séculos, chamando-nos à justiça, à verdade e à renovação espiritual. Junte-se a nós para descobrir como Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, desafiou a frieza espiritual e reacendeu a chama da fé em Judá. Em uma noite serena, sob um manto estrelado que parecia custodiar a terra em reconstrução, nasceu Malaquias. Embora os registros não conservem com certeza sua data de nascimento, muitos acreditam que foi em uma dessas noites tranquilas nas colinas de Judá. A chegada do povo de volta do exílio não trouxe apenas a lembrança do sofrimento, mas também uma centelha de esperança para restaurar o que havia sido destruído. As obras de reconstrução do templo começaram com fervor. As pedras, embora recém-colocadas, ainda exalavam o pó do esforço humano, uma mistura de suor, lágrimas e um desejo ardente de se reconectar com Deus. Em meio a esse renascimento, Malaquias viu a luz pela primeira vez, em um momento de lutas e promessas. Seu povo, embora pequeno e aparentemente insignificante, vibrava com a determinação de homens e mulheres que, com recursos limitados, buscavam reconstruir não apenas suas vidas, mas, acima de tudo, sua fé. Os pais de Malaquias eram pessoas simples e trabalhadoras que lhe transmitiram as histórias de Moisés, Elias e as grandes façanhas do Senhor que haviam marcado o passado glorioso de Israel. Desde cedo, Malaquias demonstrou ser diferente. Era um menino tranquilo, mas seu olhar possuía uma intensidade difícil de descrever. Enquanto outros meninos brincavam, ele preferia ouvir os anciãos, absorvendo cada palavra sobre as promessas divinas que Deus havia feito a seu povo. Com o passar dos anos, Malaquias começou a compreender o verdadeiro peso de seu nome. Uma tarde, enquanto seu pai afiava uma velha ferramenta sob a luz dourada do entardecer, falou com orgulho: Malaquias, você é nosso mensageiro. Deus tem planos para você, embora ainda não saibamos quais. O jovem, com os olhos brilhando de curiosidade, tentou absorver aquelas palavras, embora ainda não entendesse completamente seu significado. Em Israel, os nomes não eram escolhidos ao acaso. Cada um carregava consigo uma história, um destino e, às vezes, um propósito que ainda estava por se revelar. Meu mensageiro ressoava em seu coração, sussurrando em seus sonhos e no vento, que acariciava os campos. Não demorou muito para que Malaquias percebesse que as pessoas ao seu redor esperavam algo dele. Embora ninguém o dissesse abertamente, sua diferença se manifestava nos momentos de silêncio, quando ouvia as palavras dos escribas ou contemplava de longe os sacrifícios no templo restaurado. Algo dentro dele ardia de uma maneira peculiar, como se já carregasse uma mensagem antes de saber qual seria. À medida que Malaquias crescia, também crescia a corrupção que infectava o coração de Judá. Os dias estavam marcados pela dúvida e por uma espiritualidade frágil, como uma corda prestes a se romper. O nome, Malaquias, uma promessa que precisava ser cumprida, começava a pesar sobre seus ombros. Sentia que algo grandioso estava por acontecer, algo que não apenas mudaria sua vida, mas a de todos ao seu redor. Judá ainda se levantava lentamente de suas ruínas.
As pedras do templo brilhavam ao sol, mas o povo parecia carregar um fardo mais pesado do que nunca. A reconstrução física havia concluído, mas a restauração espiritual parecia ter ficado pelo caminho. Como homem jovem, Malaquias observava com olhos penetrantes os mercados onde os comerciantes discutiam por medidas injustas, ou as casas onde os vizinhos sussurravam sobre dívidas impagas. A justiça crescia como erva daninha nos campos de trigo. O templo, que deveria ser o coração pulsante da nação, havia se tornado um palco de desatenção. Sacrifícios que mal seguiam as instruções da lei e um povo indiferente ao pacto com Deus faziam com que as promessas de bênçãos e prosperidade parecessem distantes. Os murmúrios de dúvida ressoavam entre a gente. Deus ainda se preocupa conosco, diziam alguns como um desafio, outros em sussurros cheios de medo. Malaquias não conseguia entender porquê, mas sentia que cada olhar desviado, cada sacrifício imperfeito e cada mentira eram faíscas que alimentavam um fogo interior. Lembrou-se das histórias antigas de como Deus chamava os profetas para corrigir o rumo do povo. Será ele o próximo? Essa ideia não lhe trouxe consolo, mas sim uma responsabilidade que pesava cada vez mais sobre seus ombros. As manhãs em Judá sempre estavam marcadas pelo bulício dos comerciantes e pelo som de passos apressados no mercado. Mas para Malaquias, esses ruídos começaram a parecer distantes. Algo em sua alma o chamava para um lugar mais tranquilo. Frequentemente, subia às colinas que cercavam sua aldeia, longe do barulho, para orar e buscar respostas que pareciam escapar dele. Em uma dessas orações sob o vasto céu, sentiu a presença de algo maior, como um sussurro entre o vento e as folhas. Nesse momento tudo mudou. Malaquias não conseguiu explicar exatamente o que sentiu. Foi como se as palavras não fossem suficientes para descrever a intensidade daquele instante. Sua mente foi inundada por uma clareza que nunca antes havia experimentado. Não ouviu uma voz, como se alguém estivesse ao seu lado, mas as palavras chegaram claras, gravadas em seu coração. Você será o mensageiro. O jovem ficou ali, com o olhar fixo no horizonte e o coração acelerado. Sabia que sua vida e a de toda Judá nunca mais seria a mesma. A responsabilidade que antes parecia um fardo, agora ardia como uma chama brilhante dentro dele. Deus havia falado e não havia mais dúvidas. Ao descer da colina, Malaquias sentiu que os olhos das pessoas eram diferentes. Talvez não fosse nada, ou talvez fosse apenas sua própria percepção, mas agora sentia como se carregasse algo que a gente ainda não podia ver. Sabia que precisava preparar o povo, mas como começar? O templo, os sacerdotes, o povo, tudo parecia fora de lugar. Precisava de coragem e, mais do que isso, sabedoria para entender o que Deus queria dizer a seu povo. O silêncio do templo era quase ensurdecedor para quem tivesse ouvidos, para ouvir além do som dos passos que ressoavam nas pedras. Malaquias entrou no pátio central e observou os sacerdotes de longe. Moviam-se com uma rotina que parecia mais mecânica do que sagrada. Suas vestes, que deviam simbolizar a pureza, pareciam gastas, assim como o zelo com que desempenhavam seus serviços. De repente, algo chamou sua atenção. Trouxeram um cordeiro manco para o sacrifício. Foi um insulto à lei. Mas ninguém pareceu notar, ou pior ainda, ninguém se importou. Malaquias permaneceu ali, observando cada gesto que revelava a apatia que havia se apoderado dos corações dos líderes espirituais do povo. Finalmente, encontrou coragem para caminhar até o altar e se aproximar de um dos sacerdotes. Antes que pudesse dizer algo, foi interrompido por um gesto de impaciência. Volte mais tarde, jovenzinho. Estamos ocupados, disseram sem sequer olhar para ele nos olhos.
Malaquias afastou-se, mas não desistiu. Sabia que Deus o havia enviado para apontar o erro e lembrar esses homens do compromisso que haviam assumido com o pacto sagrado. Mas como poderia ser ouvido se até mesmo os responsáveis por ensinar a lei pareciam cegos para a verdade? Teria que encontrar uma maneira de falar, mesmo que sua voz fosse ignorada. Ao sair do templo, Malaquias ouviu sussurros entre os servos. Murmúrios sobre sacrifícios rejeitados, ofertas falhadas e até mesmo a malversação de objetos sagrados, para benefício pessoal. A indignação cresceu dentro dele, mas sabia que sua mensagem não podia se limitar àqueles sacerdotes. Seus passos ressoaram pelas ruas de pedra enquanto retornava para sua casa, mas sua mente estava longe, perguntando-se como o povo havia chegado a esse estado de indiferença. Não foram apenas os sacerdotes que não honraram a Deus. Era como se a apatia tivesse infectado tudo, das famílias aos comerciantes nos mercados. O pacto que Israel havia renovado com tanto fervor após o exílio, agora parecia uma pálida sombra. Ao passar por uma esquina, Malaquias ouviu duas vozes, elevadas em uma discussão. Um comerciante furioso acusava um cliente de pagar com pesos falsos, e o cliente, por sua vez, sinalizava a balança manipulada pelo vendedor. Ambos gritavam, mas nenhum parecia ter razão. Malaquias parou, observando essa cena que era um retrato perfeito de tudo o que estava errado. A desonestidade estava presente em ambos os lados, e o respeito às leis divinas havia sido substituído pela ganância. Enquanto continuava caminhando, encontrou uma mulher sentada ao lado do caminho, chorando suavemente. Ela carregava uma pequena bolsa com moedas, provavelmente não suficientes para comprar o que precisava. Antes de continuar, pedimos sua colaboração. Inscreva-se no canal e deixe seu like no vídeo para nos abençoar e continuar divulgando essas histórias da Bíblia. Agora, seguimos com a história do último profeta do Antigo Testamento. Malaquias sentiu um grande peso no coração ao imaginar quantas vezes aquela mesma mulher havia sido explorada por aqueles que deveriam ajudá-la. No entanto, o pior ainda estava por vir. Ao chegar a uma praça, encontrou um grupo de jovens zombando abertamente das tradições de seus pais. Brincavam sobre os sacrifícios e riam das promessas de bênção. Já nada disso, disse um. Se Deus realmente se importasse, já nos teria abençoado. Malaquias sentiu um nó na garganta. Aquelas palavras tão cheias de desespero e irreverência refletiam a profunda desconexão entre o povo e o Senhor. As noites pareciam mais longas, desde que ele decidiu que não podia mais permanecer em silêncio. Retirou-se para seu pequeno espaço onde vivia, sentado em um canto com os olhos fixos em uma lâmpada piscante. Cada sombra projetada na parede parecia contar a história de um povo que se afastou da luz. Sabia que Deus o estava chamando para ser essa luz, mas como suas palavras teriam peso suficiente? Foi em uma dessas noites, enquanto orava, que lhe veio uma visão. Viu uma escala gigantesca suspensa no céu. De um lado, o peso quase esmagador da injustiça, da mentira e da indiferença. Do outro, um pequeno e frágil monte de verdade e obediência. Então, um fogo começou a subir da base da balança, consumindo o lado mais pesado. Não foi uma destruição sem propósito, mas uma purificação. Quando Malaquias abriu os olhos, seu coração estava mais firme. Sabia que precisava anunciar, não apenas o erro, mas também o julgamento vindouro. Nos dias seguintes, começou a caminhar pelas ruas com mais determinação. Onde quer que fosse, os sinais de corrupção o seguiam. Um homem com as roupas rasgadas por dívidas injustas, crianças famintas ignoradas por quem passava com cestas cheias de comida e até mesmo no templo, onde deveria começar a justiça. O cheiro de sacrifícios inaceitáveis preenchia o ar. Sabia que não seria fácil.
O povo estava acostumado a viver como se Deus estivesse distante, como se suas promessas fossem apenas histórias de um passado esquecido. Mas Malaquias também sabia que Deus estava prestes a se revelar de maneiras que ninguém poderia ignorar. A pergunta era: estariam preparados para o que viria? Uma manhã, bem à porta do templo, as primeiras luzes do amanhecer coloriram o céu. Malaquias mal notou o nascer do sol, já que o peso de sua missão era quase avassalador. Sabia que aquele dia seria decisivo. Tinha que falar, tinha que lembrar aos sacerdotes o pacto que seus antepassados haviam feito com Deus, um pacto que começou com Levi, o primeiro a dirigir os serviços sagrados com temor e reverência. Com passos firmes, entrou no templo. Guardou silêncio, mas não por reverência, e sim porque o silêncio era de apatia. Alguns sacerdotes caminhavam lentamente, como se o serviço fosse apenas mais uma tarefa, enquanto outros murmuravam entre si preocupados com assuntos triviais. Malaquias observou, sentindo que o fervor crescia em seu coração. Caminhou até o altar e esperou até que olhos curiosos começaram a se voltar para ele. Lembram-se da aliança com Levi? Perguntou com voz firme, mas cheia de dor. Alguns pararam, confusos, enquanto outros fingiam não ouvir. Continuou. Levi caminhou com Deus em integridade. Honrou o Senhor com suas palavras e sua vida, mas vocês profanam o altar com sacrifícios contaminados e palavras vazias. Onde está o temor que pertence ao nome de Deus? Os murmúrios ficaram mais altos, mas Malaquias não recuou. Falou sobre a corrupção que infestava até mesmo os rituais mais sagrados, apontando que haviam se tornado meras tradições sem sentido. Não apenas apontou os erros, mas também lembrou o propósito da aliança, trazer vida e paz ao povo. Ainda não era tarde para retornar, mas precisariam abrir os olhos e o coração. Enquanto observava as expressões ao seu redor, percebeu que sua mensagem deveria ir além dos sacerdotes. Teria que se dirigir a todos. O som do mercado ficou mais alto à medida que atravessava as ruas lotadas. O cheiro de especiarias se misturava com o barulho de discussões, negociações e risos, mas no meio dessa agitação, Malaquias sentiu um vazio profundo. As pessoas continuavam com suas vidas como se nada estivesse acontecendo, como se os erros que cometiam a cada dia fossem tão comuns quanto o ar que respiravam. Foi ali, no meio daquele caos, que soube que sua próxima mensagem precisava ser ouvida. Subiu em uma rocha na praça central, chamando a atenção dos transeuntes. Alguns pararam curiosos, enquanto outros lançavam olhares suspeitos. "Escutem!" gritou. "Deus enviará um mensageiro para preparar o caminho. Ele virá diante do Senhor como fogo purificador, como sabão que lava as manchas mais profundas." As palavras ressoaram no mercado, cheias de uma urgência que fez até mesmo as pessoas mais distraídas pararem por um momento. Malaquias continuou, falando sobre o mensageiro que abriria o caminho para algo maior, algo que o povo ainda não entendia completamente. Descreveu o fogo que refinará não apenas a prata, mas também os próprios corações. "Quem poderá suportar o dia de sua vinda?" perguntou. "Alguém poderá resistir?" O silêncio que se seguiu foi mais forte do que qualquer resposta. As pessoas começaram a sussurrar, tentando entender: poderia esse mensageiro ser alguém que já vivia entre elas? Malaquias sabia que o que dizia soava como um enigma, mas também sabia que era necessário. Sua voz precisava fazer eco em suas mentes e corações, preparando-os para algo muito maior. Enquanto as pessoas se dispersavam, muitos ainda murmurando sobre suas palavras, Malaquias sentiu que o peso aumentava. Sabia que havia mais a dizer, mais a revelar. O sol da justiça ainda não havia brilhado. As noites em Judá pareciam mais frias, mas Malaquias não sentia o frio.
Caminhou pelas ruas vazias, seus pensamentos girando como o vento ao seu redor. Havia algo mais que precisava dizer, algo que não podia esperar. Nas visões que Deus lhe deu, viu aparecer uma luz no horizonte, um brilho poderoso que expulsou toda a escuridão. Essa luz não era apenas um sinal, era uma promessa, o sol da justiça. Na manhã seguinte, Malaquias subiu a uma colina próxima onde muitos podiam vê-lo e ouvi-lo. As pessoas começaram a se reunir, atraídas pela força de suas palavras e pela autoridade que agora emanava de sua voz. Levantou as mãos, pedindo silêncio, e começou a falar. O dia está chegando. Anuncie um dia como nenhum outro, no qual os justos serão curados pelo sol da justiça, mas os malvados serão como palha consumida pelo fogo. O murmúrio cresceu entre os que o ouviam. Alguns olhavam para o céu, esperando que o sol aparecesse imediatamente. Outros franziram a testa, sem saber o que isso significava, mas Malaquias não parou. Descreveu um futuro onde aqueles que temiam o nome do Senhor saltariam como novilhos libertados, livres de suas correntes e cheios de alegria. Foi uma imagem que fez muitos sorrirem, mas também arrepiou a pele daqueles que sabiam que não estavam preparados. Lembrem-se, exclamou, o Senhor cumpre suas promessas, mas quem de vocês está preparado para esse dia? Sua voz ressoou em todo o vale, enquanto observava os rostos confusos e, em alguns casos, assustados. Malaquias olhou para o horizonte, onde o sol começava a desaparecer atrás dos cerros. Era como se o céu anunciava o que ele sentia em seu coração. Um momento de decisão, um espaço entre o que era e o que estava por vir. Sabia que o tempo estava se esgotando, mas sua voz ainda precisava fazer eco uma última vez. Reunindo novamente a multidão, falou com mais intensidade do que nunca. Lembrem-se da lei de Moisés, disse. Lembrem-se dos mandamentos que o Senhor deu a todo Israel. Suas palavras foram ao mesmo tempo um aviso e um apelo. O povo, cada vez mais distante de Deus, precisa de um profeta que venha restaurar. Um profeta que fará com que os pais voltem para seus filhos e os filhos para seus pais. Porque se isso não acontecer, a terra será o silêncio. O silêncio que se seguiu foi denso, como se cada pessoa sentisse o peso da escolha que tinha diante de si. Malaquias sabia que aquelas eram suas últimas palavras ao povo, mas a história que ajudou a escrever ainda não estava completa. O mensageiro abandonava o local, mas o cumprimento da promessa se aproximava. Os dias que se seguiram à última mensagem de Malaquias foram de observação e reflexão. Famílias nas portas de suas casas, comerciantes no mercado, sacerdotes no templo, todos estavam atentos a como decidiriam responder ao chamado do profeta. No entanto, em seu coração, Malaquias sentia que a maioria das pessoas não estava preparada. Com o passar do tempo, as lembranças de Malaquias começaram a se transformar em sussurros de lenda. Alguns diziam que ele havia subido as montanhas, desaparecendo como muitos profetas antes dele. Outros acreditavam que ainda estava entre o povo, observando e esperando o momento certo para intervir. O silêncio que se seguiu à partida de Malaquias foi mais do que a ausência de sua voz. Foi um tempo de espera, um espaço onde as palavras do profeta ressoaram nos corações de todos que ainda buscavam a verdade. Durante 4 séculos, Judá viveu à sombra de seus avisos e promessas. O sol da justiça, o mensageiro, a purificação. Cada uma dessas imagens permaneceu viva, mesmo quando parecia que Deus estava distante. Malaquias nos deixou algo que vai além de suas palavras. Nos mostrou a importância da aliança com Deus, o respeito pelo sagrado e a prática da justiça. As lições de Malaquias ressoam hoje em nossas vidas. Somos chamados a refletir sobre o que oferecemos ao Senhor. Nossos corações são puros, nossa adoração é sincera,
Somos luz em meio à escuridão, mas acima de tudo, Malaquias nos ensinou sobre a esperança. Ele abriu o caminho para algo maior, algo que transformaria o mundo para sempre. Indicou um futuro no qual Deus restauraria tudo, renovando a fé e a justiça no coração do povo. Sua história é um chamado eterno à reflexão, à ação e à renovação espiritual. Se você gostou desta história, em sua tela aparecerão outros 2 vídeos de histórias bíblicas semelhantes. Clique para assisti-los e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Que Deus esteja contigo.